foi dito que essa Bíblia tem 13 apócrifos. Outras Bíblias têm 6 apócrifos, tem 10 apócrifos. Agora tem o seguinte, gente, vamos lá. A Bíblia de Zurique, tá? A Bíblia de Zurique foi traduzida para o alemão em 1500 e alguma coisa na cidade de Zurique, por isso se chama Bíblia de Zurique, e foi feita pelo Florsheim, né? Desculpa a minha pronúncia, alemão não é minha língua, não falo alemão, mas é alguma coisa, Bíblia de Florsheim, alguma coisa assim, que é a Bíblia de Zurique, falam tanto. A oficial, entre aspas, cuja cópia em PDF tem aí traduzido até para inglês, né? Eu dei uma olhada, né? É um pouco diferente do que a gente tem. Ela é diferente. Existem originais. Se você faz uma pesquisa no Google, tem originais. Biblioteca Central de Zurique, Museu da Reforma em Genebra, e também numa igreja central em Zurique, dessa corrente protestante. Tá? Tem lá uma também. E na universidade, se eu não me engano, a Biblioteca Menonita, nos Estados Unidos. Tá? E tem traduções em inglês, em outras línguas, dessa Bíblia. Só que eu dei uma olhada, tá? Só que o que acontece? Nessas traduções oficiais, não tem o conteúdo que o nosso presidente e desculpa, eu sempre tenho que dar uma olhada, e o Robson Miguel, que era vamos dizer, o guardião dessa Bíblia no castelo dele, que passou para Dáquila, o original, a Bíblia de Zurique original, ele contou. Tem 13 apócrifos, tem assim. Só que a Bíblia de Zurique, dita original, que está lá em Zurique, que tem em Genebra, que tem nos Estados Unidos lá com os menonitas, não é? Para quem não sabe, os menonitas é como se fosse assim uma corrente protestante que a gente tem aqui do lado no Paraguai. Tem aquele pessoal que anda de chapéu de cowboy, a gente vê aqui em Ponta Porã, no Xapixina, aquelas mulheres vestidas não é? Com vestidos tradicionais, com aquela touquinha branca, estilo 1800, século XIX, 1800 e pouco. Eles se vestem dessa maneira, muito parecido com os Amish, que também é uma corrente de protestantes europeus que tem nos Estados Unidos, lá na Pensilvânia, lá na Filadélfia, naquela região, tem as fazendas e tal. E os menonitas também, só que os menonitas suíços, né? Então, o que acontece, gente? Essas Bíblias de Zurique, ditas oficiais, originais, que estão em Zurique, em Genebra, nos Estados Unidos, não tem todos esses apócrifos, principalmente os livros de Enoch, os 2 livros de Enoch, não tem. E o Robson, não é? O guardião dessa Bíblia de Zurique está em nossas mãos, né? Diz que tem os livros de Zurique, tem vários livros apócrifos, ditos apócrifos, que são apócrifos, mas tem nessa Bíblia. Ou seja, é uma coisa muito inusitada. Eu não posso, eu não vi, não deu para abrir, olhar, porque, de novo, gente, estão restaurando, não é? E também não fala alemão, não dá para saber. Então, o que acontece? A meu ver, vamos lá, na minha opinião, tá? Este livro é um livro único, tá? Isso que temos em mãos, esse original é único, porque nenhuma outra Bíblia, nem de Zurique, nem de Genebra, que inclusive eu tenho aqui, gente, que eu venho estudando, que é muito interessante. Olha o tamanho da bicha. Essa aqui é de Genebra, bem interessante também. O que acontece? Nenhuma outra tem os livros de Enoch, os 2 livros de Enoch. Somente uma Bíblia tem. Uma só Bíblia tem. E, inclusive, gente, para vocês compreenderem a importância de tudo isso, a importância de termos esta Bíblia em nossas mãos, tanto é que nosso presidente Jurandir falou, isto é histórico, para nós representa, é um marco muito importante, porque a gente vai poder mostrar e falar que realmente a coisa foi distorcida. Por isso que eu estou falando, gente, minha opinião, eu acredito que essa Bíblia de Zurique está em nossas mãos, eu acredito que seja um exemplar único, que não existe. A impressão que eu tenho é que ela foi traduzida para o alemão, tá? Confeccionada lá e sumiram com ela. Essa é o que eu acho, tá? Essa é a minha opinião. E as ditas originais que estão em Zurique, em Genebra, nos Estados Unidos, lá com os menonitas e tal, essas aí já são uma versão purificada, censurada, não é? Recortada, editada. Minha opinião, tá? Por favor. É meio precoce isso. A gente ainda tem chão aí para destrinchar esse negócio todo. Isso aqui é só para instigar vocês, tá? É só para instigar vocês a buscarem conhecimento, a não ficarem ouvindo teólogos, esses padres, pastores, desculpem, porque eles estão defendendo a linha de pensamento deles. Busquem conhecimentos, pesquisem várias Bíblias, não é? Porque cada uma é diferente, as traduções são diferentes, não é? Tem Bíblias traduzidas do texto hebraico
do texto grego, a Septuaginta, né? Do texto latim, a Vulgata. Então, são diferentes. É importante isso. Isso eu aprendi com a querida e cara Mercedes, né? Era uma associada que já se foi, infelizmente. Não é que era uma ex-freira, só que ela era uma ex-freira com doutorado em escrituras e tal. Ela era uma pessoa que me ajudou, e ela, ex-freira católica ainda, falou: olha, as traduções são diferentes, tem um sentido diferente. Tanto é que, ó, para vocês só sentirem aqui, gente, olha aqui, eu devo ter umas, sei lá, umas 25 Bíblias. Só para vocês entenderem, é importante a gente entender. Essa aqui eu comprei em Portugal, lá em Fátima, não é? A edição portuguesa, não é? O texto é um pouco diferente, tá? Essa daqui é muito interessante. Essa aqui é do Rei James, é King James, só que a edição comemorativa de 1611. Obviamente não é original, mas é uma comemorativa aqui, ó. É o texto, eu não sei, ó como é que é. O texto é todo em inglês antigo, gente. É todo em inglês antigo. É extremamente interessante. E a gente consegue sacar determinadas coisas lendo com texto diferente. Quem fala inglês, quem fala italiano, essa aqui também, ó, maravilhosa. Essa aqui é a Bíblia de Jerusalém. Ó, essa aqui é em italiano. Muito interessante também. Essa daqui me ajudou a entender, não é, a presença, me ajudou a identificar nossos parceiros, não é, seguindo o direcionamento deles. Essa daqui, ó, que é traduzida do aramaico para o inglês. Como com um texto bem diferente, gente, e que me ajudou a entender algumas coisas. Olha como é louco o negócio. Essa aqui é da tradução hebraica, o Tanakh, né, o famoso Tanakh. É a tradução hebraica, que também dá uma visão muito interessante. Bem diferente. A gente tem que estudar em vários textos. E essa aqui também, a ortodoxa. Essa aqui é a ortodoxa. A Bíblia ortodoxa, muito interessante, que também nos permite entender determinadas passagens, né, que nossos parceiros já contaram pra gente, de uma maneira diferente. Ou seja, como que pode um texto dito, a palavra de Deus, ter tantas variações, né? Tantas variações. Agora, nenhuma dessas aí, gente, tem o livro de Enoque. Não tem. Até o Jubileu. O Jubileu, olha aqui. Esse aqui, ó, que chegou agora para mim, esse aqui. Esse aqui é o livro de Jubileu, ó. Esse aqui é a tradução Hermeté. Esse aqui, ó, é uma tradução diferente do livro de Jubileu, tá? Essa tradução aqui, gente, é uma tradução que foi feita a partir da Bíblia ortodoxa etíope. E, pelo que eu estou estudando, pesquisando, não sou um expert, tá? Estou procurando respostas para poder compreender muitas coisas que os nossos parceiros vêm nos falando e também para poder entender a importância dessa Bíblia de Zurique que está em nossas mãos. Não é? A gente não tem que acreditar em nada, nem em mim. Não acreditem em mim. Vão buscar, gente. Vão, comprem esses livros todos, essas Bíblias todas, leiam, comparem, para vocês verem. Eu acho assim, ficar ouvindo interpretação de terceiros é complicado, né? Ele vai interpretar de acordo com o interesse dele, individual, ou do grupo que ele representa. E de religiões aí, essas religiões todas, uma contradição toda. E na prática, essa galera não é exemplo de nada, me perdoe, mas isso é uma realidade. Não é? Então, assim, é muito importante a gente entender. Porque tem muita gente que fala, ai, a presença dos seres vai acabar com isso tudo. Não vai, gente. O legal é esse. Vai nos ajudar a compreender e ver o quão grande e espetacular tudo isso é. E colocaram uma vestimenta mística, inventaram essas religiões, para quê? Para manipular, dominar as pessoas, aprisionar numa prisão mental, distorce os conceitos, apresenta determinados conceitos de acordo com o ponto de vista desse grupo de poder, né? Igreja católica, as protestantes, todas, as ortodoxas também no meio, todas elas organizadas, né? Aliás, todas as religiões, né? É mais ou menos isso. São um sistema de controles emanadas de um dos Anunnakis. Esse foi o Enlil, um dos chefes. Foi ele que, ó, vamos bolar aqui esse sistema aqui para encurralar a galera aí. Uma prisão mental vai facilitar a nossa administração. Foi mais ou menos isso, gente. E a gente nota isso, né? Como a manipulação, onde que os caras chegam em determinadas situações, em determinadas deduções teológicas totalmente absurdas, que não tem absolutamente nada a ver com o que os nossos parceiros estão nos explicando, com o conhecimento todo de evolução, de onde vemos, para onde vamos, toda essa parte. Gente, não bate, é assim, uma coisa muito, muito diferente. Então é importante a gente compreender, não é? E a partir disso aqui, gente, eu já tenho pesquisando isso aqui desde o quê? Ó, tem 22 anos que eu pesquiso. É difícil, tenho dificuldade, mas eu gosto muito dessa pesquisa em cima de texto bíblico e tal.
Mas eu estou pesquisando, converso com muita... A facilidade de falar língua é essa, né, gente? Abre a cabeça. Eu já conversei com muita gente de fora, inclusive uma pessoa que eu já citei inúmeras vezes, que para as pessoas que são, vamos dizer, crentes, não é, que acreditam, não é, nas religiões cristãs e tal, né, eu acho muito interessante essa pessoa, tá? Que é o professor Mauro Bilino. É um professor italiano, tradutor, ex-tradutor oficial do Vaticano, traduziu 15 livros, os textos todos lá. Ele era oficial, gente. Não é contratado, não fala com o Indibel, não tem nada disso. Ele é um acadêmico que domina o grego, o hebraico antigo, o masorético, os textos masoréticos, principalmente, da escola de Tiberíades e tal, papapá. E ele, um belo dia, ele pegou o texto do Antigo Testamento e traduziu o pé da letra, sem ficar ouvindo o teólogo. Porque os teólogos, não, estão falando isso, mas quer dizer isso aqui. De onde você tirou isso? Ele pegou e traduziu um projeto particular dele. E ele viu que a Bíblia não tinha nada a ver com Deus. Resumindo, era um livro que contava a história de grupos de pessoas que tinham interações com pessoas de outros mundos, de outras dimensões, de outra coisa. Totalmente diferente. No frigir dos ovos, tá? E ele escreveu uma série de livros, gente. Deu inúmeros seminários, deu inúmeras aulas. Eu fiz vários seminários com ele. Sorte que fala italiano. Participei de vários seminários, assisti várias aulas. Tenho todos os livros dele no original italiano, que é importante. E o primeiro livro dele, quando ele escreveu, publicou, foi expulso do Vaticano. Porque, obviamente, né? Ele foi muito cirúrgico e muito cuidadoso nas colocações. Um deles aqui, ó. Um livro dele aqui, ó. Esse aqui. Tá? Não é o primeiro, ó. La Bíblia não parla de Dio. A Bíblia não fala de Deus. Ele, ó, fala aqui e explica, tá? Olha, ele dá os textos, ó, o hebraico aqui fala por quê, traduz, explica. Ele coloca a evidência. Essa pessoa aqui. Gente, ele é fantástico. Eu recomendo. Se você é uma pessoa, tá? Sincera, cristã sincera, né? Gente, compre esses livros, estude os livros dele. Tem em português. O primeiro eu sei que tem em português. A Bíblia não é um livro... a Bíblia não fala de Deus, eu acho. Se eu não me engano. Basta buscar aqui o nome dele, ó. Mauro... Aqui, ó. Mauro Bilino. Bilino. GL em italiano é LH nosso, tá? Bilino. Mauro Bilino. Vale a pena, gente. Vai ajudar a entender. E o que o Mauro Bilino falou, o que me atraiu instantaneamente a começar esse percurso com ele, que foi mais ou menos 2010, 2011, foi que concomitante, não é? A gente estava tendo muitas conversas com o Bilu, com o Idibel, sobre vários desses assuntos. Quando ele falou, inclusive nosso presidente Urandir falava, que ele sempre falou, a Bíblia é um livro de história. E foi o que o Bilino falava no começo. A Bíblia é um livro de história. Conta a história de determinadas pessoas que tiveram conversação com pessoas que não são daqui, são de outro lugar, de outro mundo. Basicamente, quando eu vi aquilo, eu já comecei a buscar. E me ajudou muito, 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 muito a entender, gente. Mas é assim, eu digo pra vocês, eu tô reiterando, não tô fazendo propaganda, não sou sócio do Bilino, tá, por favor. Inclusive, coitado, eu tenho acompanhado algumas aulas que ele tem dado, ele tá meio, acho que ele já é um senhor de idade, né? Eu acho que ele tá com algum problema de saúde já, eu não sei se é Parkinson, eu não sei o que é, ele já tá um pouco, mas consegue falar normalmente e tal, mas você vê que ele tá com dificuldade. Então, pessoal, quem aí fala italiano, aproveitem, porque é uma pérola. Ele é uma pérola e ele é uma pessoa que ajuda a entender o que os nossos parceiros estão falando, o que a gente vem repassando aí, falando sobre esses assuntos, apesar de não abordarmos, tá, temas religiosos abertamente, porque é muito delicado, gente. Mas chegou um momento que precisa colocar as coisas, gente. Precisa colocar as coisas.